Daniel na cova dos leões. Daniel era um jovem muito inteligente e ele, como todos os demais hebreus, foram levados cativos para o exílio babilônico. E por ele ser um jovem muito inteligente, ele e mais alguns amigos foram levados para trabalhar na corte do rei. E naquela época, Dario se tornou o rei de toda a Babilônia. Ele tomou Babilônia, tomou o reinado daquela região naquele tempo. Ele achou por bem constituir 120 presidentes para tomar conta, para ajudá-lo a administrar aquele reino. E ele escolheu também 3 supervisores para supervisionar esses 120 presidentes, para que pudesse tudo acontecer da forma que o rei Dario queria que acontecesse, conforme a vontade dele naquela época. E, mais uma vez, reconhecendo a grande habilidade e a capacidade de Daniel, Dario colocou como um desses 3. Então, dos 3 supervisores que supervisionavam os demais 120 para ajudar o rei Dario na organização, na administração do reino, Daniel foi um desses 3. Veja, Daniel 6, a partir do versículo 1, que fala: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, ou 3 supervisores, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, está aí o motivo de Dario ter constituído essas pessoas para que ele não sofresse dano e tudo acontecesse conforme a sua orientação e a sua vontade. Mas como Daniel, repito, um homem muito inteligente, um homem muito capacitado, principalmente porque mesmo em terreno inimigo, mesmo longe dos seus domínios, Daniel continuou firme na fidelidade e na obediência ao único Deus, ao Deus dos exércitos, ao Deus de Israel. E como ele começou a se destacar muito entre esses 3 supervisores, Dario já começou a pensar a colocá-lo como o maioral de todos eles. E, com certeza, esses homens, essas pessoas, com inveja, viram que Daniel poderia crescer cada vez mais e passar a ser o Todo-Poderoso em cima deles, comandando-os. Eles começaram a planejar algo para derrubar Daniel. Mas como Daniel, repito, era um homem muito temente a Deus, um homem que realmente fiel àquilo que ele aprendeu sobre Deus, eles não achavam dano algum nele. Nada que manchasse a sua conduta, o seu caráter. Então, eles pensaram, a única forma que temos de afetar Daniel é tentar fazer com que ele blasfeme contra o seu Deus, ou usando o seu Deus para atingir o rei Dario, melhor dizendo. Então eles instituíram uma lei e assinada pelo rei Dario que, feita uma estátua, e que todos, aliás, uma estátua não, ele instituiu uma lei que todos que orassem durante 30 dias a outro Deus que não fosse Dario, deveria ser jogado na cova dos leões, porque eles conheciam a espiritualidade de Daniel. Eles sabiam que Daniel fazia as suas orações ao Deus de Israel. Veja, capítulo 6, versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E o rei Dario aceitou. Lógico, o ego falou mais alto, e ele aceitou, assinou lá o edito, colocou o anel nesse edito, que todos que fizessem as orações a qualquer Deus, não a ele, seria jogado na cova dos leões.
E Daniel, por ser um servo fiel do Senhor, um temente a Deus, um obediente às coisas do Senhor, continuou fazendo suas orações. Ele continuou falando com Deus. E nós iremos ver, você pode ler depois todo o capítulo 6, que Daniel realmente foi jogado na cova dos leões. Mas eu quero tirar 2 aprendizados deste episódio para nós. Primeiro, ele foi um homem, Daniel, mesmo em terra distante, fiel em tudo. Capítulo 4, versículo 4 de capítulo 6 diz: então os presidentes, os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que Daniel era fiel em tudo. Mesmo com o decreto do rei, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Deus de Israel, como costumava fazer. Ou seja, ele não fez para afrontar ninguém, ele apenas continuou fazendo aquilo que ele já fazia antes. Pedro, em Atos 5, 29 diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, Daniel mantinha um coração agradecido a Deus. Ele sim respeitava o rei Dario, ele obedecia às ordens dele, desde que não trazia desconforto em relação a Deus, porque para ele Deus era o principal. Deus estava acima de todas as coisas. Por isso que ele não deixou de fazer as suas orações, mesmo podendo ser jogado na cova dos leões, como foi. E o segundo aprendizado neste episódio para nós é que por sua fidelidade, Daniel foi honrado por Deus e guardado pelo anjo. Aqueles que confiam em Deus e obedecem à sua vontade são intocáveis, pois Deus os livra. Você vai ler lá no capítulo 6 que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas os leões nada fizeram com Daniel, porque Deus honrou a fidelidade, a obediência de Daniel, e ele foi guardado pelo anjo do Senhor. O salmista, no Salmo 34, 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, por Daniel temer, ser fiel, obedecer a Deus acima de todas as coisas, Deus não permitiu que os leões matassem Daniel. Então, esses 2 aprendizados nesse episódio servem para que nós possamos lembrar, eu e você, onde quer que nós estivermos, seja o que nós venhamos a fazer, continue sendo fiel a Deus. Continue obedecendo aos seus mandamentos, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E segundo, você agindo dessa forma, Deus vai lhe honrar, e Ele sempre mandará anjos para os livrar, para nos livrar de qualquer situação, porque Deus cuida de nós. Por isso, façamos como Daniel, sejamos fiel a Deus em qualquer circunstância, pois isso com certeza produzirá impacto positivo em nós e também nas pessoas que estão ao nosso redor, família, vizinhos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, enfim. Pense nisso, estude sobre essa passagem maravilhosa das Escrituras. Outros grandes aprendizados podemos tirar de lá. Que Deus assim o abençoe, em nome do Senhor Jesus.